esse cinema não é distribuído e este povo não tem acesso a ver o cinema que ele pagou para ser feito. Essa é a grande questão. Essa questão não está sendo enfrentada nem pelo Executivo através do Ministério da Cultura, nem pelo Legislativo através do Congresso Nacional, e menos ainda pelo Judiciário, que trata isso como uma questão menor. O uísque entra no Brasil como uma bebida que tem similar nacional e paga alto imposto. Cinema americano entra no Brasil sem pagar imposto, porque não há similar no Brasil. O Brasil não faz cinema, é claro, né? O Brasil, a coisa mais engraçada do Brasil, é o país que tem as melhores leis do mundo, as mais bem feitas leis do mundo, que nenhuma é cumprida e ninguém faz nada. Quer dizer, cadê o judiciário desse país? Cadê o Ministério Público? A lei do culto está em vigor. Como que ninguém cobra? Como que ninguém faz nada? É um absurdo, é uma vergonha essa situação. As cotas são cumpridas, entre aspas, são cumpridas da forma mais vergonhosa possível, numa situação de um ajeito cínico e não contestado oficialmente. Não? Porque a cota é feita como? Pega um filme brasileiro, enfia no meio de 12 filmes estrangeiros, entre Batmans e sei lá o que mais, aí bota lá uma Xuxa. E ponto, cumpriu a cota. Os outros 89 filmes brasileiros produzidos, ninguém viu, ninguém vai ver, ninguém sabe, vai continuar na prateleira. A questão das cotas é uma vergonha, porque é cumprido da forma mais descarada, mais cínica possível. E ninguém tomou atitude. Bueno, é complexo construir uma frase que resuma tanta tragédia, tanto genocídio cultural, como é feito com o cinema nacional. Mas eu vou me valer do meu grande mestre, Paulo Emílio Salles Gomes. Qualquer filme nacional nos diz mais do que qualquer outro filme estrangeiro. Para mim, essa é a realidade absoluta, porque é o filme nacional que conta a minha história, que dá a minha cara, onde eu me vejo na tela, onde eu me realizo enquanto cidadão. Portanto, eu prefiro não inventar frase, eu prefiro não deixar que esse país esqueça de Paulo Emílio Salles Gomes. Paulo Emílio Salles Gomes é o maior pensador contemporâneo do cinema brasileiro, foi diretor, criou e dirigiu a Fundação Cinemateca Brasileira, sem dúvida, a Cinemateca é o acervo mais importante de toda a América Latina, um dos mais importantes do mundo, e um cara que escreveu um livrinho de 40 páginas, 40 folhas, 80 páginas mais ou menos, chamado Cinema Brasileiro, a trajetória do subdesenvolvimento, onde ele denuncia tudo que eu estou falando agora como se fosse novidade. Ele denunciava isso há 40, 50 anos atrás. Paulo Emílio Salles Gomes é, sem dúvida, o maior pensador contemporâneo, filósofo contemporâneo, militante contemporâneo, cineclubista, que raciocinou e traduziu o cinema nacional e o povo brasileiro. Claudino, agora é com você. Obrigado, querido. Boa tarde a todos. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. Um prazer falar com vocês. Clóvis Mendes, na estrada, que lindo, lindo. Muita gente linda, Leozinho, Isa. Muita gente linda, amigos queridos, Mário, Lucas, Paulinha, Marco Aurélio, grande representante do movimento cineclubista, Maria Monte, Neymar Magé. Enfim, obrigado a todos. Vamos
Vamos iniciar nosso papo. Eu propus começar com esse vídeo, porque esse vídeo faz 13 anos agora e ele parece que foi feito ontem, né? Sintetiza tudo que a gente pensa sobre o que é o movimento cineclubista, o que é cineclube e a situação do cinema brasileiro, num momento crucial da história do cinema brasileiro, quando a Fundação Cinemateca Brasileira, que está para completar 80 anos, é o acervo mais importante de cinema nacional, cinema latino-americano do mundo, e de grandes clássicos mundiais, não é? Abandonada pelo desgoverno atual, esses filmes estão deteriorando, mais de filmes estão deteriorando, 1000 filmes estão deteriorando. É a nossa memória indo embora. Então, eu não poderia começar essa live sem esta ampliação dessa denúncia, né, e declaração dessa dor, porque dói muito. Mas hoje a gente veio aqui para falar sobre histórico do movimento cineclubista, internacional, nacional, né, na medida de que história é uma coisa muito complexa, os acadêmicos podem querer matar amanhã, mas história, para mim, não é um conto de fadas, nem é um retrato fiel. É a interpretação de cada um do que ele leu ou viveu. E muito legal quando é do que viveu. Fica mais fácil. Vocês vão notar aqui que, para falar das coisas que eu não vivi, fica um pouco mais difícil. Então, a primeira pergunta, quando é que surgiu o primeiro cineclube no mundo? Essa é uma questão, uma discussão muito grande, há muitos atritos, até 1900, primeiros 10 anos, 15 anos do século passado, várias iniciativas foram confundidas com cineclubes e são consideradas por diferentes academias, diferentes movimentos cineclubistas de diferentes países como o primeiro cineclube. Eu vou fugir dessa discussão acadêmica, vou partir do conceito basal lá, do que a FIC declarou em 2013, Federação Internacional de Cineclubes, numa Jornada Nacional de Cineclubes em Hammamet, na Tunísia, em 2013, quando a FIC comemorava lá seus 60 anos, os 100 anos do movimento cineclubista. Ou seja, considera o Cineclube do Povo, surgido em 1913 na França, um cineclube organizado por sindicalistas e anarquistas. Nasce ali um projeto de trabalho com cinema vinculado à comunidade, vinculado aos temas de importância para a sociedade, para além da cinefilia. Essa é outra discussão que eu não quero entrar nela, eu deixo para os acadêmicos o que é cineclube cinéfilo, o que é cineclube engajado, o que é cineclube. Portanto, todos os cineclubes, para mim, fazem isso tudo. Depende da exibição, depende do público, porque o cineclube depende do público. É o público que dirige a discussão, que dirige o debate, é o público que tem que definir a programação. Então, vai ser cinéfilo se meu público for de especialistas em cinema. Ser engajado na causa comunitária se meu público for os associados da associação comunitária do bairro onde eu estou fazendo cineclube. Simples assim. Então, a gente fixa em 1913, relevo, não dato como precisão. Daí até 1928, aí uma data precisa, surge no Brasil o Chaplin Club, no Rio de Janeiro, mais especificamente, uma reunião de intelectuais para tentarem lançar filmes nacionais que não encontravam eco, como Limite de Mário Peixoto, ou trazer filmes de fora do país que não encontravam espaço, como Coraçada Potentinho. Criou também uma revista, o Fã e tal. Esse cineclube foi, para nós, considerado datado como o primeiro cineclube brasileiro. Daí até 40, pouca coisa aconteceu quando foi fundado o Clube de Cinema de São Paulo, pelo Almeida Salles, que logo na sequência é fechado pelo Estado Novo, aliás. Vocês vão ver que essa história se repete no Brasil com frequência, né? Getúlio Vargas fecha a DIP, que era o DOPS da época, que é atual, hoje nem precisa mais da Polícia Federal. A própria Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo resolve isso lá mesmo,
veta seu projeto, porque não, seu projeto é muito engajado. Mas, enfim, voltando lá, ali data o primeiro cineclube brasileiro. Até 40, pouca coisa aconteceu, e a relação do Brasil com o movimento internacional pouco teve grande evento de repercussão. E em 40, o Almeida Salles funda o Clube de Cinema de São Paulo, que é fechado. 45, internacionalmente, é uma data importante. Primeiro, porque é o término da Segunda Guerra Mundial. Segundo, porque é a criação do Festival de Cannes pelos intelectuais do mundo na busca da recuperação do mundo que sobrou. E lá dentro surge a Federação Internacional de Cinema. Então, a FIC nasce dessa necessidade do mundo de se reinventar. Então, Picasso doa para a entidade uma logo maravilhosa, que vocês devem conhecer, uma pomba com olho cinematográfico, e até hoje é a nossa logo, evidentemente, porque é muito importante. E é dali, em 46, já surge o Clube de Cinema de São Paulo, que é uma marca importante para a história do cinema no Brasil, porque o Clube de Cinema de São Paulo se transforma ali na frente na Fundação Cinemateca Brasileira. Essa Cinemateca está sendo destruída. 46. Já incorporando aí Paulo Emílio Salles Gomes, que encerra meu discurso inicial. De 48 até a primeira metade da década de 50 do século passado, há uma efervescência de surgimento de cineclubes no Brasil, em várias cidades do país. Porto Alegre, Florianópolis, Recife, várias. Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo já tinha. Então, o movimento cresce de forte que, em 56, na Cinemateca, Clóvis Vieira cria primeiro o Centro de Cineclubes de São Paulo, primeira organização cineclubista que surge no país. Mais tarde, Carlos Vieira viria a ser o primeiro presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, em 1961. Mas vocês veem que eu estou contando a história descolada internacionalmente, porque o Brasil, nesse ínterim, não mantinha relações internacionais com os cineclubes, embora no cinema tivesse bastante. Aí, a partir de 58, começam a surgirem as federações de cineclubes nas regiões ou nos estados. Em 56 surge no Rio de Janeiro com o Leon Richman. Aí, em 58, em 59, vem a primeira jornada dos cineclubes. Então, datado também, 1959 é quando ocorre a primeira Jornada Nacional de Cineclubes, que hoje é uma tradição. Já em 60 surge a Federação de Minas, em 61 a Federação Gaúcha, e em 61, já com federações formadas regionalmente, surge o Conselho Nacional de Cineclubes. Seu primeiro presidente, Carlos Vieira. E a seguir vão surgindo as federações do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, vão surgindo as demais federações. Bom, 68, houve uma jornada, sétima jornada em Brasília, e marca aí o recrudescimento da ditadura militar, com decretação do AI-5 e perseguição a toda e qualquer organização social, a todo e qualquer trabalho cultural nesse país, o tempo do horror, silêncio total, noite sem luz, sem estrela, sem céu. E o Conselho Nacional de Cineclubes, com seus 8 aninhos, é colocado na clandestinidade, e aí os cineclubes vão sendo impossibilitados de trabalhar, estabelecida a censura total, e não havia mais circulação de filmes suficiente. De forma que em 69 a gente tinha uns 300 cineclubes. No final desse caos, no início de 70, a gente tinha apenas registrado com clareza o Centro de Cineclubes de São Paulo.
não se sabe, não se tem muito registro dos cineclubes que sobreviveram. Sabemos que muitos sobreviveram, porque logo na sequência, né, em 72, a Federação do Cineclube do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Marcondes à frente, se reorganiza. Em 73, ressurge a Federação Nordeste, que com Rio e São Paulo faz o encontro em Marília. Marília tinha um encontro tradicional de cinema, de cineclubes, e reestruturam o CNC em 73. 68, Organização de Lideranças Nacionais. O hiato do Espírito Santo, surge aí o Cineclube do Centro de Estudos Gerais, né, em 74, aqui na UFES, quando eu me inicio enquanto militante cineclubista, porque eu havia assistido filmes em cineclube no final da década de 60, um cineclube que funcionava em cinemas comerciais, que Jandaia, que cediam para alguns intelectuais, como Cláudio Ben Rocha, que depois nominou a sala do cineclube universitário. Eu frequentava para ver filmes que eu não via no cinema comercial. Mas ali eu conheci o cineclube, fui a uma sessão de Teorema de Pasolini, o convite foi muito engraçado, a gente estava no RU, ditadura geral e general, médici na cabeça. Certo? Hoje você é quem manda, falou, está falado. Assim que o Chico descreveu essa época. E aí, lá no RU, que era no centro de Vitória, onde hoje é um estacionamento, que depois virou Casa da Cultura, ali em frente de Casa Porto, o RU funcionava ali, por baixo da mesa passavam os quitinhos, chegou um na minha mão, eu, Magno Godoy, saudoso, grande cineclubista, cineasta, videoasta, bailarino, ator, autor, compositor, figurinista, tudo, diretor, tudo. Um dos artistas mais complexos que conheci, era cineclubista, me ajudava a organizar o Cineclube Universitário, que vai trabalhar comigo no Cineclube Universitário depois, junto com a gama de pessoas, alguns dos quais, felizmente, os vejo aqui. Então, eu fui convidado ali, aquele convitezinho para a gente assistir Teorema de Pasolini. A gente já conhecia Pasolini, irmão. E aí a gente foi, o Cineclube era lá, só tinha 2 prédiozinhos, IC1 e IC2 no final, a gente andava, socava barro naquele campus universitário, até lá no fundo, IC1 e IC2, numa sala que não tinha nem fechamento de luz, com 16 milímetros em cima de uma cadeira e a gente sentado nas cadeiras, projetado na parede. Assistimos ali, isso encantou a gente, já nos inteiramos com o Osmar, com os demais participantes do grupo, o engenheiro Marcos, chefinho, que eu esqueci o nome, Marcos Valério, está sempre lembrando, eu sempre esqueci. E me engajei com eles, e aí, com o movimento estudantil, levamos... Seu Walter. Obrigado, Walter. Nosso querido chefinho. E aí pressionamos, já em conversação que a gente tinha enquanto movimento estudantil, fomos discutindo com a subreitoria comunitária da UFS, que é quem trabalhava com o movimento estudantil, e ela absorveu o cineclube, deu-lhe estrutura, e aí se implanta o cineclube universitário na subreitoria comunitária. Isso data de 1975. Em 76, nacionalmente, é criada a Distribuidora Nacional de Filmes, que é um capítulo importante à parte, que merece uma outra discussão só sobre esta distribuidora, que acabou sendo invadida várias vezes e tal. Nós aqui, Clóvis lembra disso, Marcos também, recebemos um salafrão aí, quase roubaram os filmes, nós conseguimos fugir com os filmes e devolvê-los a Dina Filme, né, Clóvis? Mas, enfim, essa papo para outro, assunto para outro papo. E é muito importante registrar o surgimento da Dinafilme na 10ª jornada em Juiz de Fora. Em 77 vem a nossa ligação com o movimento Espírito Santo, com o movimento nacional. Quando eu e Magno Godoy vamos à jornada em Campina Grande, na Paraíba, a 11ª Jornada Nacional de Cineclubes. E lá conhecemos o movimento nacional, tomamos um susto, porque a gente estava achando que estava descobrindo roda. Um movimento imenso, intenso,
confederações organizadas por tudo quanto é canto, e isso nos empolgou demais na volta. Começamos a trabalhar e trabalhamos aí para organizar localmente. Nesse mesmo ano, Marco Aurélio Marcondes, que era presidente do CNC, passa o CNC, Conselho Nacional de Cineclubes, para o Felipe Macedo, e é convidado para organizar a Embrafilme, estruturar a Embrafilme. Então, surge a Embrafilme em 77. Nesse mesmo ano, outra grande vitória nossa, que é a nossa inserção nacional no movimento internacional, que a gente não estava inserido, quando o Felipe Macedo vai ao festival, à Assembleia Geral da Federação Internacional de Cineclubes em Figueira da Foz, em Portugal, e é eleito secretário latino-americano da FIC. Isso marca aí a nossa inserção internacional e começa a nossa contribuição internacional. 78, a 12ª jornada em Caxias do Sul. Fomos eu e Magno Godoy, e como delegados do Espírito Santo, e lá eu já sou eleito para a diretoria do CNC, um ano depois de ter conhecido o movimento internacional, dada a nossa atuação dentro das Assembleias Gerais. E já em 79, já trazemos a Jornada Nacional de Cineclubes para o Espírito Santo. Em 78 a gente discute isso lá, em 79 a gente realiza a Jornada Nacional de Cineclubes em Santa Teresa. O Espírito Santo contava aí com cerca de 6 a 10 cineclubes organizados dentro da UFES e tal, que deram estrutura e suporte. A universidade também deu muito suporte. Nesse mesmo ano, o Felipe Macedo é reeleito na França, cargo de secretário, então mantivemos na relação internacional e vai ser reconduzido em Havana, em Cuba, aí na frente. Em 1980, na minha quarta jornada, em Brasília, já fui eleito presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. Primeira vez que eu ocupo este cargo. 81, é criada a Federação de Cineclubes do Espírito Santo, isso é um passo importante, vocês registrem. Felipe é reeleito secretário latino-americano da FIC, eu presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, e a 15ª Jornada Nacional de Cineclubes em Campo Grande, onde eu sou reeleito no cargo de presidente. 1981, ano seguinte, na 16ª jornada, sou eu reeleito presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. Às vezes eu falo que eu não sou Claudino, eu sou Caudilho. E a Federação de Cineclubes, dessa altura, no Espírito Santo, eu quero patentear o seguinte: o movimento Cineclubes do Espírito Santo é importantíssimo movimento nacional, pós-70, movimento nacional esse que hoje é importantíssimo para o movimento internacional. Mas vocês notam que o fio condutor desse trabalho vem sendo pelo Espírito Santo, desde a jornada, 13ª Jornada Nacional de Cineclubes em Santa Teresa. A importância da nossa participação, a importância da OCA e da organização dos cineclubes desse Estado, a necessidade do respeito a essa entidade, a necessidade do respeito aos cineclubes do Estado, por parte de todos os órgãos, em todos os níveis da federação. Aí a Federação de Cineclubes, neste ano, já faz 2 grandes programas que realmente implantam o cineclubismo no Estado e transformam os cineclubes, o Estado no Estado cineclubista, que foi o Plano de Expansão e Consolidação do Cinema Cultural, foi feito em conjunto pela Embrafilme, a UFES, então o Departamento Estadual de Cultura, Orlando Bonfim era o seu diretor, Penina, o subreitor Manuelito, o reitor, e na Embrafilme estava lá a Regina Machado numa área, o Marco Aurélio Marcondes na outra, enfim. Isso consolida o movimento no Estado, que era um movimento até a criação da federação, um movimento muito universitário. Depois virou universidade secundarista, depois universidade secundarista sindical, universidade secundarista sindical, associações de bairros de periferia da Grande Vitória, e aí jovens abnegados, como Clóvis, Penha, Tião, e mais uma dúzia deles, cometeu o erro, se eu continuar citando,
consegue estabelecer esse trabalho, um trabalho lindo que também merece uma live, uma hora dessa, só esse trabalho, e memorar essa história. E aí o movimento simplista capixaba se consolida e até hoje, com todos os seus vai e vens, continua um movimento respeitado no Estado, no país e no mundo. E aí vem um vácuo de novidade, a Federação trabalha, isso tudo vai acontecendo normalmente. Em 85, começa a surgir um movimento de cineclubes 35mm, dado a escassez de filme 16 e dado a mesma evolução do processo da linguagem, muitos filmes não existiam em 16, enfim, a necessidade de uma exibição mais, não sei o quê. Não vou entrar nessa discussão, até porque, à época, houve uma grande discussão, uma dicotomia no movimento nacional, uma divisão do movimento nacional, Cineclube 16 versus Cineclube 35. Não participo dessa discussão, porque eu não sou de nenhum dos dois, eu sou dos dois e de todos, inclusive os atuais, que apertam um clique e o filme passa. Eu me perco muito com essas discussões. E aí surge o Cineclube Oscarito, em São Paulo, o Cauim, o Barão, o Cauim em Ribeirão Preto, o Barão em Campinas, Estação Botafogo em Janeiro, Porta Aberta em Brasília. E aí vão surgindo, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Cineclube 35, isso entra uma grande discussão no movimento, que dá depois uma baixa no movimento para alguns anos. Ponto, movimento nacional. Aí, no movimento internacional, o que ocorria nesse momento? Em 1987, uma reunião do Cineclube na extinta Tchecoslováquia, na cidade de Tabor. Fábio Massala e mais alguns outros intelectuais do cineclubismo mundial italiano redigem e é aprovada como carta base do movimento internacional a Carta dos Direitos do Público. Essa carta fica adormecida aqui no Brasil, de lá até a primeira Conferência Mundial de Cineclubismo no México, em 2006, se não me engano, que eu reli essa carta na conferência, e a FIC retomou a carta. Na época, eu era vice-presidente da FIC. Seguindo, em 88, já o movimento enfraquecido por esse debate, discussão, teve jornada em Curitiba, confusão, briga, bagunça, enfim, de um tudo. Em 88, a Jornada de Campinas comemora os 60 anos do Cineclubismo brasileiro, né? Lembrando lá, 28, Shopping Clube, e uma tentativa de levantar a moral do movimento, mas não foi capaz de segurar tudo. Uma jornada não segura tudo, a dinâmica da sociedade é própria. De forma que, em 89, a gente realiza aqui em Vitória mais uma jornada, 22ª jornada, num clima muito frágil, de muita fragilidade. Aí é eleita uma diretoria que já não consegue ter forças para tocar o movimento nacionalmente. E isso vai desaguar no ano 90 num retrocesso aí organizativo do movimento. O que é natural, porque, primeiro, por causa dessa história do movimento e dessas crises que eu apenas pincelei, não quero discuti-las. Quer dizer, não vim discuti-las, mas posso discuti-las se vocês quiserem. Segundo, porque a sociedade brasileira toda, depois da eleição do Collor, teve um revés organizativo social. Somaram-se as duas coisas. Mas em 90 surge mais Cineclube 35, o Elétrico em São Paulo, o Botafogo no Rio, o Cineclube Vitória em Campinas, o Savassi em BH, e surge, então, o Cineclube Universitário, se transforma no Cine Metrópolis em 35 minutos. 90. Nessa época era pró-reitor, sub-reitor comunitário, Marcos Valério, meu sucedâneo na coordenação do Cineclube Universitário. Essa é uma ação muito vinculada a Marcos Valério. E a evolução desses cineclubes, com a alteração da estrutura comercial do cinema comercial brasileiro, como eles competiam na mesma faixa, 35mm, foi, alguns se adaptaram ao comercial de forma brilhante, como o Ademar Gonzaga em São Paulo, como o Nelson Cunha do Rio de Janeiro, o Botafogo, etc. e tal, mas outros simplesmente morreram, né? Mas deixaram de atuar como cineclube.
Aí o longo silêncio, nacional e internacional, do nosso relacionamento, até 2003, quando o Ministério da Cultura promove um encontro de lideranças cineclubistas, e depois o Festival de Brasília promove, dentro do Festival de Brasília, com mais uma jornada nacional de cineclubes. Se não me engano, 23ª, não lembro mais. Jornada Nacional de Cineclubes, onde é eleita uma comissão pró-rearticulação do movimento cineclubista com 6 pessoas, eu do Espírito Santo, Hermano Figueiredo de Alagoas, Luiz Alberto Cassol do Rio Grande do Sul, Luiz Orlando Silva, do Clube de Cinema da Bahia, já faleceu, meu querido, saudoso amigo, o Júnior também, Antenor Júnior, de Brasília, que faleceu há pouco tempo, e, por fim, a minha querida Débora Butrus, do Rio de Janeiro, representando o Rio de Janeiro. Tivemos a missão de, em um ano, organizarmos a Jornada Nacional e retomarmos a coordenação do Movimento Nacional de Cineclubes. Trabalhamos muito, e em 2004, na sequência, nós já estávamos realizando o primeiro encontro, aí, a importância do movimento nacional brasileiro. Estávamos reunindo, promovendo em 2004, na nossa rearticulação, antes de recriarmos o Conselho Nacional de Cineclubes, o primeiro encontro ibero-americano de cineclubes em Rio Claro. A participação de vários países. Foi, para nós, assim, um avanço na nossa participação internacional e uma assunção de compromisso nosso com o mundo cineclubista. E aí, realizamos a 25ª Jornada Nacional de Cineclube. Eu fui... Aí, nessa jornada, sou eu... Desculpem, eu me esbarrei aqui e tirei o microfone. Teve como observador internacional o Juan Carlos Arce, secretário latino-americano da FIC, representando a Federação Internacional. E, antes da jornada, tivemos a visita do presidente da Federação Internacional, Paulo Minuto, italiano, que veio conhecer o terreno do Brasil, que estava se reapresentando internacionalmente. E ali ele já me convidou para, no ano seguinte, participar do International Festival of Film Societies, que ocorria na Itália sempre, no ano seguinte. Saio dali como presidente do conselho, e em 2005 eu participo em Pizzo, Calabria, na Itália, do Festival Internacional de Cineclubes, como convidado, e solicito a reinserção do Conselho Nacional de Cineclubes no Movimento Cineclubista Internacional, com a sua refiliação à Federação Internacional de Cineclubes. Obrigado. Realizamos, então, nesse ano, em 2005, em Ribeirão Preto, no Cineclube Cauí, a pré-jornada nacional de cineclubes. Não conseguimos realizar a jornada no fim do ano. E a gente observou que havia um grande crescimento da atividade no país inteiro, mas havia uma dificuldade em mobilizar para a jornada. Em 2006, já vou para a jornada para a Assembleia da FIC. Dessa vez foi... Não me lembro. Acho que foi em Reggio Calabria. Assembleia da FIC. Eu sou eleito vice-presidente da Federação Internacional, numa chapa presidida pelo Paulo Minuto. E aí o Brasil toma mais responsabilidade diante do mundo, e ali o compromisso era que o vice-presidente estava ali, posto por ele, pelo presidente, para liderar, buscar os companheiros da América Latina e recuperar a América Latina para a FIC. Só havíamos Brasil e Cuba e Argentina na FIC. Essa altura. Realizamos, então, em 2006, a 20ª Jornada Nacional
em BH, sou eleito presidente da FIC, repito, não é Claudina, é Caudilho, e realizamos ali o segundo encontro ibero-americano de cineclubes. Em 2007, realizamos o terceiro encontro ibero-americano de cineclubes, em Atibaia, São Paulo, e depois eu parto para o Festival Internacional de Cineclubes em Reggio Calabria, de novo, na Itália. Aí já estávamos organizados dentro do grupo ibero-americano, Portugal, Espanha e Catalunha, para ser mais preciso, México, Equador, Cuba, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil. Espero não ter esquecido nenhum. E então eu já via o fruto do trabalho que o Brasil tinha se proposto a fazer, junto, de mãos dadas, abraçado com os companheiros ibero-americanos, que era a reorganização do movimento no nosso continente, nos nossos continentes. Certo? Em 2008, vem a 27ª jornada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Lá realizamos o 4º encontro ibero-americano de cineclubes, e lá, então, já conta com a participação do presidente da FIC, Paulo Minuto, no encontro e na Jornada Nacional. Sou convidado para a primeira conferência mundial de cineclubismo no México, onde eu recupero a Carta de Tabor, Carta dos Direitos do Público, e depois me dirijo a Loreto, na Itália, para participar da Assembleia Geral da Federação Internacional, que sou reconduzido à vice-presidência com Paulo Minuto na presidência. Em 2009, ocorreram os seguintes eventos em Atibaia. O 5º Encontro Ibero-Americano de Cineclubes, o primeiro Encontro Internacional do Direito Público, e depois eu vou para a 2ª Conferência Mundial de Cineclubismo no México, e em Turim, na Itália, eu participo do Festival Internacional de Cineclubes. Para, em 2010, meu último ano como presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, realizarmos a Jornada Nacional de Cineclubes em Moreno, Pernambuco, onde Luiz Alberto Cassol foi eleito presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, a 3ª Conferência Mundial de Cineclubismo, o 6º Encontro Ibero-Americano de Cineclubes e a Assembleia Geral da Federação Internacional de Cineclubes, que se realiza pela primeira vez no Brasil. Olha, na América Latina havia se realizado uma vez em Cuba, décadas antes. E nessa Assembleia sou eleito presidente da FIC, da Federação Internacional. 2011, fruto da ida dos cineclubes capixabas a esta jornada, nasce a OCA, Organização dos Cineclubes Capixabas, que está fazendo 10 anos, com os meus parabéns, meus afetos. Aí eu começo a agir internacionalmente, trabalhar internacionalmente, viajo por vários países, trabalhando com as federações locais, na articulação do movimento mundial. Criamos uma distribuidora independente, que vocês ouviram lá no depoimento, a Cinesul, o Grupo Ibero-Americano criou. Então, fomos impulsionando políticas na Federação Internacional e abrindo os espaços da Federação Internacional, que até Paulo Minuto, até o final da década de 70, estava ainda muito eurocêntrica. Paulo a distribuiu para 5 continentes, nas suas gestões. E a sorte que em 2013, quando encerra meu mandato, eu presido a Assembleia da FIC em Hammamet, na Tunísia, e sou reconduzido a presidente. Faço uma conferência sobre o papel do cineclubismo nos processos sociais das atividades, dentro do Fórum Social Mundial em Tunis, na Tunísia, e estávamos ali também celebrando, em Hammamet, na Assembleia da FIC, o centenário
do movimento internacional, considerando 1913 como marco inicial do cinema. Discussão que eu já disse, bastante polêmica. 2014, realizado na Argentina, em Santa Fé, pelo Cineclube de Santa Fé, a Federação Argentina, a 7º Encontro Ibero-Americano. Estamos organizando agora online para julho o 8º Encontro Ibero-Americano, vou divulgar para vocês brevemente. O tema é Cineclubismo, Cinema, Educação e Comunidade. Em 2015, encerrado esse mandato, presido em Ostia, na Itália, onde conheci a minha linda, que estou vendo ali. Uma Assembleia Geral da FIC, muito conturbada, muito complexa, que acabou me reconduzindo ao cargo, não quiseram fazer nem eleição, foi uma eleição complicada. A FIC também enfrentava crises internacionais, o movimento internacional é diverso, como é diverso o movimento dentro do Brasil, porque, como eu disse lá no meu depoimento inicial, o cineclubismo é diverso, porque ele é ligado às suas realidades, de quem o administra e de quem participa dele, que, na verdade, são os apropriadores dele, que é o público. De forma que aí há um hiato. Em 2000, faço várias viagens, vou a vários locais, participo de vários eventos, levo mostras de cinema capixaba para o mundo. Levei 3 mostras internacionais, uma para Havana, uma para Barcelona, outra para Portugal. Participo de vários festivais nacionais e internacionais. Para, em 2019, encerrando meu mandato lá em Ostia, eu presido a Assembleia, e eleito o nosso querido amigo João Paulo Macedo, presidente da Federação Internacional, a Isa, que está aí presente conosco, da diretoria de Cinema e Educação, que está presidindo o seminário que vai nortear o 8º Encontro Ibero-Americano de Cineclubes, e sou conduzido à Secretaria Adjunta do Secretariado para a América Latina, da FIC, juntamente com Laura Godoy, minha querida amiga de longa data do Equador, da Rede de Cineclubes do Equador, da Cineteca do Equador. E, em resumo, a linha do tempo é essa. As contradições ideológicas ou conceituais, eu aguardo para que possam ser postas no debate, para que eu não chegue induzindo minhas posições. Se alguém quiser, eu as darei, mas estou aberto sempre a discutir. Só lembrando, o Brasil realizou de 2004 a 2010, nossa grande inserção no cenário internacional, 6 conferências ibero-americanas, Rio Claro, Santa Maria, Atibaia e Moreno, uma conferência mundial em Moreno, um encontro internacional do direito do público em Atibaia e uma Assembleia Geral da FIC em Moreno. Isso desenha a nossa responsabilidade, a nossa participação no movimento cineclubista internacional. Obrigado pela paciência, falei mais do que eu queria, porque tem que abrir para o debate, eu estou atrapalhando. Um beijo, estou aberto aí a ouvi-los e a falar com vocês. Só tem gente querida e conhecida. Gente, antes de iniciar o debate, a gente queria pedir, aproveitar que estamos com todo mundo aqui, a gente fazer um print da tela, pedir para todo mundo abrir as câmeras, e aí, em seguida, a gente começa o debate. A câmera aí, Nara. Abre a câmera aí, gente. Maria, Zeisa, Suelen, Rosângela. Pode ser que tenha gente sem câmera. Ah, Isabela. A gente sem Neymar está avisando que está sem câmera. Ah, tá. Então vamos lá, todos lindos, sorrindo, vou fazer o print. Pronto. Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão logo no começo. Já baixou. Quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade. Isabela! Entrou ali, Isabela, minha sobrinha querida. Ficar à vontade, Claudinho está no aguardo. Eu estou muito relaxado, então.
eu sugiro que a gente comece aí, se alguém tem... Rogério da Maneca levantou a mão. Se alguém tem uma divergência com as coisas que eu disse, ou tem acertos também, tem Marcos Valério, que é histórico, Clóvis, que é histórico, também podem, por favor, contribuir comigo. Mas Rogério e Neymar levantaram a mão. Vamos lá, Rogério, pode falar. Posso? Ei, gente, boa tarde. Cláudio, tudo bom? Maravilha sua fala. Eu não quero nem perguntar, mas eu só quero falar que, assim, estou muito animado em retomar a discussão do Cineclube aqui no Espírito Santo e participar dessa retomada de discussão. Não é retomada, né, mas talvez um aquecimento maior, e com esperança do Cineclube Orlando Bonfim Neto vingar em Santa Teresa. Esse ano ainda, homenagem ao Orlando Bonfim, e esperando vocês lá para contar essa história, que tem uma grande passagem em Santa Teresa, né? Que foi essa jornada lá no meio de uma enchente absurda, né? Uma história fascinante. Mas é isso, só queria dar meu alô, tá bom? Um abraço, beijão. Obrigado, Rogério, um abraço. Marcos Valério. Oi, então, Claudino, só expressar aqui, na verdade, assim, vou chover no molhado, mas, enfim, é sempre muito importante, né, assim, ressaltar a sua extrema importância, papel, figura nesse movimento cineclubista, na cultura capixaba, nas lutas democráticas, políticas democráticas, né, estudantis, enfim, toda a trajetória que eu tive o prazer de participar, a honra de participar. Não gosto muito desse termo honra, né? Eu gosto de militar meio. Mas esse sentimento... Prazer é melhor. Então, prazer é melhor de participar, né? De estar participando, né? Estamos ativos aí. Ter aqui a presença de figuras maravilhosas, assim, você, olha só como o reflexo disso que eu estou falando, dessas pessoas que estão reunidas aqui. Olha a Marialva Monteiro aqui, gente. Que coisa maravilhosa. Quando eu vi Marialva entrar, quase que eu dei uma rasgada aqui. Né? Então, quer dizer, é isso, né? E você vai de Marialva Monteiro, tem Léo Almenara, que está aqui, né, que é o jovenzinho. Aí eu fico pensando, tá, inclusive, assim, a gente fica falando de cineclubismo, a gente carregando o projetor de 16, né? Fico imaginando o Léo Almenara, com 60 anos de idade, fazendo um debate, ele fala assim, pô, naquela época, a merda da internet interrompia, caía, a gente perdia o filme, falando para jovens que estarão participando com holografia dentro do filme, interagindo dentro de uma outra tecnologia. Assim, né? É muito legal essa interação, como é que a gente vai atravessando tempos, universos sociais, tecnológicos, científicos, políticos, né? E a gente está vivendo um momento político assim, que é um negócio que parece que a gente parece que a gente esqueceu de desligar o projetor e o filme está rebobinando. A gente está vivendo tudo, uma outra história maluca, né, que a gente viveu, de ditadura, conflitos, etc. Enfim, então, assim, te deixar assim, aqui um abraço, um beijo, assim, né, todo um sentimento de amigo, de amor mesmo por você, enfim, né? E é muito bom que a gente esteja aqui, que você esteja proporcionando, contando, e a gente está ativo, e tudo isso nos torna mais ativos sempre, assim, né? E assim, deixar um abraço para todo mundo que está aqui, né? Eu citei a Marialva, porque a Marialva é uma personalidade que tem junto conosco, o movimento cineclubista, não apenas brasileiro, mas assim, particularmente nós aqui no Espírito Santo, né? A Marialva é parceira nossa de longas datas, os livros de cinema e educação, os trabalhos dela, eu tenho até hoje, inclusive eu tenho 2 exemplares do livrinho, né, quadrado, que tem Cineduc. O Cineduc, né? Enfim, meus livros estão todos carcomidos, de tanto que eu usei, né, ao longo desses anos todos, ele foi ficando carcomido. Enfim, é por conta disso. E a Isa também, né, está aqui, lá de Portugal, sabe? Então você vê como é que é a sua presença, como é que
a sua história, que está aqui, né? E eu estou ressaltando isso exatamente porque esse mosaico de pessoas, de telinhas aqui, né? É isso, né? Representa esse processo, né? E, Léo, eu gostaria de estar vivo lá, vamos ver, se não você guarda, manda para algum, vai ver que quando você tiver 60 anos já é preciso comunicar com a lei, né? Aí você manda o link para a gente participar lá do Além também. Esse seria bem interessante. Eu estava pensando nisso aqui, que a gente fala do projetor em 16, né? Aí o Léo vai falar que, porra, aquela internet, aquele projetor que queimava a lâmpada, não sei o quê, os moleques estão, já acham que a tecnologia vai ser possível, né? A gente interagir com o filme holograficamente, não sei o quê, vai ter uma viagem dessa assim, cara, com certeza. Um beijo, Claudino. Beijão, Marcos. Muito obrigado. Você é sempre generoso comigo. Mas você foi um braço direito, né? Ao longo da minha trajetória aí por muitos anos e meu sucedâneo no Cineclube Universitário. E criou o Cineclube Metrópole. Você tem uma trajetória longa e respeito longo aí, mútuo. Nossa, obrigado. É igual. Grato por suas palavras. Cláudio, só uma coisa antes de falar. Todo mundo? O Neymar publicou aqui no chat. Eu sou o presidente do Cineclube Pavãozinho de Vila Pavão, que você viu, Claudino, publicou aqui no chat. E tivemos muito empenhados para o nosso trabalho. No chat, eu não consegui entrar no chat aqui. Eu sou analfabete. Deixa eu abrir para você. Coitada analfabete. Posso falar? Eu vou. Os meninos vão auxiliar aqui, eu vou entrar no chat. Posso falar? Pode sim. Agora, tem Clóvis e Léo para falar. Isso. Começa aí os dois. Manda brasa aí, Clóvis. Pode ficar à vontade, depois eu falo. Parabéns aí pela exposição, pelo compromisso, e um beijão aí na Paulinha, o Marcos Valério, e muito especial para a Maria. Eu ia reforçar 4 pontos importantes aí do movimento cineclubista, Claudino, que você também pudesse dissertar um pouco mais. Que o Clóvis está falhando. Eu não estou conseguindo ouvir o Clóvis. Vocês estão ouvindo? Aprovar essa legislação. A outra, a questão Não está dando para ouvir o Clóvis. da paridade de exibição, aonde se conseguiu que, na verdade, 1/3 do ano, que eu estou na estrada, Sim. 1/3 do ano é reservado à produção nacional dos cinemas, né? E a outra questão da defesa mesmo do cinema brasileiro. Eu acho que essas bandeiras do movimento cineclubista brasileiro, ela teve bastante clara e bastante empenho. Obrigado, Clóvis. É isso mesmo. Eu não datei legal, por exemplo, a Carta de Curitiba, né? Devia tê-lo feito. Certo? Porque foi um marco na história do movimento cineclubista, pautou o movimento cineclubista aí por algumas décadas, e ali surge a defesa do cinema brasileiro. Né? Contra a censura, as pautas mais políticas e sociais e a defesa do cinema brasileiro. Isso os direitos do público e a defesa dos cinemas nacionais contra o imperialismo de um cinema único são fatos marcantes do movimento cineclubista, com toda a sua trajetória. Eu quero, antes de passar para Leozinho, registrar aqui que a Paulinha, minha querida, meu amor, trabalhou muitos anos conosco no Cineclube, ali, e a Dalvinha, minha irmã. Linda. Está lá, ó, belamente acompanhando. Léo? Não, então, queria agradecer também essa conversa aqui. Eu estou anotando um monte de coisa, né, porque eu também vou falar um pouco sobre cineclubismo daqui uns dias, pelo mesmo propósito do Cultura em Toda Parte. E aí, né, montei, né, assim, organizei um conteúdo há algum tempo, já eu venho organizando isso,
e vim conferindo as datas, assim, esses marcos, assim, dentro da história do cineclubismo. O que eu queria falar não era nem isso, enfim, mas muita coisa bateu que eu fico muito feliz. Queria te agradecer aí, agradecer a galera toda aí, o Clóvis, o Marcos, o Rogério que está aqui, o Gui, enfim, o Neymar, Majeski também, tive uma oportunidade de estar com eles na Vila Pavão um tempão atrás, e para mim, assim, pensando nessa história de cineclubismo, que começa com a história de cinema, né, começa justamente com essa coisa de distribuição dos filmes, né, o acesso do público, começa lá com o cinema operário, lá em 20 e poucos. Então, assim, para mim, eu acho que a beleza do cineclubismo é justamente essa permanência na história, né, que houve momentos de baixa e momentos de alta articulação, mas desde o início do cinema, o cineclubismo, né, aconteceu quando o fenômeno, né, em decorrência da própria distribuição dos filmes, do acesso ao público, e estamos aqui em 2020, 100 anos depois, mais ou menos, vivos, atuais, adaptados ao contemporâneo, e discutindo, assim, disputando sociedade, assim. Então, para mim, a beleza do cineclubismo é essa, assim, essa capacidade de se adaptar e de permanecer vivo ao longo da história, depois de tanto tempo, assim. Então, eu penso muito sobre isso, né? Enquanto houver audiovisual, enquanto houver filmes, assim, vai haver o cineclubismo, assim, e a gente vai estar vivo, a gente vai estar se articulando, e a gente vai estar disputando sociedade, assim. Enfim, eu fico muito feliz de ver tanta gente, 24 pessoas no dia de semana, no meio da tarde, para conversar sobre isso. Enfim, é isso. Agradeço todo mundo aí. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. Grande mestrão aí. Muita coisa existe a partir da sua energia, da sua força aí. Então, é isso. Vamos nessa. Leozinho, nosso presidente da OCA, da batalha. Foi o nosso presidente da OCA, da batalha, da implantação, né, Léo? Isso. Sempre conviver com as novas gerações, e aí você me fez lembrar que eu não citei uma pessoa muito importante no Espírito Santo, que é a Marisa Teixeira. A Marisa, claro, isso. Ela foi pioneira na criação da Federação dos Cineclubes do Espírito Santo, depois pioneira na Associação de Cineclubes de Vila Velha, enfim, trabalhou na diretoria do CNC, e que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas é preciso que o nome dela fique registrado. Isa é nossa querida amiga de Portugal, companheira minha da diretoria da Federação, Comitê Executivo da Federação Internacional de Cineclubes. Obrigada, Claudina. Obrigada por esta excelente lição. É sempre um gosto ouvir um amigo mestre e que na FIC é simplesmente a figura central de toda a FIC. E, como já foi dito por Marcos e agora Leonardo, esta capacidade de juntar as pessoas e de nos juntar a todos e todos os dias partilhar coisas que estão acontecendo no movimento cineclubista brasileiro e não só, internacional, com todo o mundo, é excelente. É um prazer ouvir este querido amigo e mestre todos os dias e reforçar que na FIC é de facto a figura central do movimento. Obrigada, Claudina, por esta aula. Vocês sempre generosos comigo, né? Todos sempre muito generosos comigo. Apenas a gente vai fazendo, Justiça. Vocês comprometendo, fazendo, se envolvendo, sempre com afeto, né? Sempre com carinho e sempre com muita responsabilidade, né? Meta, foco, carinho, amor. Eu vou fazer um parêntese rápido, que não tem ninguém com a mãozinha para cima, para registrar que eu já há muito tempo vi, mas não falei. Meu querido irmão caçula, Tadeu, que é também um filho, um amor da minha vida, que também participou do Cineclube Universitário aqui na UFES, e hoje é um físico em Campinas, em São Paulo, e que tendo a carinha dele, morrendo de saudade, não vejo a hora da pandemia me permitir ir lá visitá-lo, ficar com ele um pouco. Um beijo, meu irmão. Retomemos um parêntese familiar. Quando o Marcos Valério falou essa coisa, nós falamos do 16 que a gente carregava, o Léo vai falar daquilo, é por isso que eu nunca me envolvi muito nas discussões conceituais de bitola.
Quando eu comecei no 16, havia uma briga conceitual do Super 8 com 16. Depois do 16, uma briga conceitual com 35. Depois do 35, uma briga conceitual com VHS. Do VHS com DVD. Do DVD para transmissão online. A transmissão online para botar na nuvem, qualquer um acessar de onde quiser. Daqui a pouco, vocês vão me colocar na nuvem. Eu não vou estar nem mais aqui. Vai para a nuvem você agora, que cansamos, entendeu? Eu vou ficar discutindo bitola? Eu não vou, né? Agora, não me furta a discussão, quer dizer, eu quero deixar isso claro para não parecer que eu corro dessa discussão. Não, eu me furto de pautá-la como primordial, mas posso fazer. Mas É um exemplo lindíssimo, né, de que isso não tem importância nenhuma. Posso falar? Claudino, eu sempre tive isso na minha mente, que cineclube é cineclube, não imposta a bitola. Desculpa, Marcos. Não, imagina, tranquilo, querido. Não, assim, posso falar? Claro. Não, só se o Clóvis ia falar mais ainda. Não, só essa questão da briga de bitolas, né, foi num momento muito específico, né, meados da década de 80, porque a gente passava por aquele processo em que o 16 acabou, né, por conta da tecnologia do vídeo. O 16 ele tinha lugar nos laboratórios de cinema, porque ele atendia aos navios, com cotas de filme para navios, para aviões, a publicidade que fazia as suas propagandas para televisão com 16 milímetros, né? O próprio telejornalismo era feito com 16 milímetros, né? A TV Gazeta tinha uma moviola, que o começo da TV Gazeta é em cinema, é em 16 milímetros, né? Enfim, e aí, nesse momento em que a tecnologia do vídeo e o Numatic, né, que é uma das bitolas, acho que o Clóvis começou a filmar em Numatic, né, quando ele começa a carreira de cineasta dele, ele utiliza essa tecnologia, né, e aí isso mata o 16mm, porque o laboratório, como o custo é alto do processamento de película, né, os laboratórios vão fechando isso daí. Aí é aquele momento da transição, né, do acordão lá dos milímetros com o civil, o Tancredo, etc., aquele processo da Nova República, e, ao mesmo tempo, surge o Ministério da Cultura, né? E, a esse momento, o movimento cineclubista entrou um dos elementos da crise do movimento naquele momento foi a falta de filmes, porque para filme não tinha política, se recusava a ter uma política de copiagem, de manter os 16 milímetros, né? Claudino, nós, os antigos aqui, lembramos disso, né? Havia uma resistência da Embrafilme de manter o laboratório funcionando porque custava muito caro, né? Para gerar cópia e tal. E aí houve esse momento, e aquele momento era o momento da experiência surgiu o Bexiga, o cineclube Bexiga, lá em São Paulo, que era em 35 milímetros, né? Que foi a Felipe, o Ademar, você falou Ademar Gonzaga, Claudinho, mas não é Ademar Gonzaga, não. O Ademar Gonzaga é um cineasta. Eu também faço essa troca. Uma vez eu fiz um debate junto com o Ademar e eu chamei ele, Ademar Gonzaga. O nome dele é outro, não me vem na memória. Eu só lembro do Gonzaga. Mas... Oi, querido. Oi, Clóvis. Você que chamou? É só falar uma coisinha aí, falando como diretor, realizador. Eu comecei a fazer o Matic, e nessa altura eu comecei também a sofrer bullying. Eu não era cineasta, eu era videoasta. Cineasta era película. Exatamente, tinha essa briga. Aí, né? Quando eu fiz isso, aí que pena, tá? Quando eu fui fazer o Vampicida, eu em Super 16 milímetros, por causa do valor. E depois eu ia fazer o blow-up para 35. Só que no Brasil não fazia blow-up. Eu arrumei um problema de todo tamanho. Eu tive que ir para Nova York para finalizar o filme lá em 35. Hoje, eu faço com o celular na mão e estou muito feliz. Então... E aí, então, é esse processo, né? Mas naquele momento tinha essa
toda essa conjugação de fatores. E aí o Bexiga entrou, esse conflito que acabou acendendo, botando fogo no movimento nacional, começa em São Paulo, porque havia um atrito muito grande de movimentos populares, cineclubistas, né, vinculados a movimentos populares, ao movimento negro, etc., etc., que tinham um conflito com a rapaziada ali do Bexiga e tal, que essa ideia do cineclube 35mm atendendo à cinefilia, né, a uma coisa que se afastava um pouco desse processo, desse projeto de brigas sociais, das lutas sociais que a gente estava mergulhado naquele momento, né? Então, uma coisa foi juntando com a outra e foi virando um bololô, né? E a gente não tinha, e essa tecnologia de vídeo, ao mesmo tempo, não possibilitava a gente trabalhar, porque não existia o projetorzinho que hoje a gente tem, né? Não existia a projeção do vídeo. O vídeo, ele surge, mata o 16, mas ele é usado apenas para televisão, né? Então, você não tinha tecnologia de projeção. Então, foi só assim, fechando, então, só contextualizando esse conflito naquele momento. Mas você tem razão, quer dizer, houve antes o cinema mudo com o cinema sonoro, né? Preto e branco com cor, enfim. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Eu fico pensando, se a gente tivesse pulado do 16 para a exibição do VHS na tela, projetor de VHS, a gente teria entrado em crise, mas a gente entrou na crise de bitola mesmo, a gente queria passar filme. E como disse o Clóvis, filme era película. Então, tinha essa questão também. O próprio Festival de Cinema de Vitória começa como Vitória Cine e Vídeo. Né? Eu lembro que nasceu dentro do cinema universitário. Você tinha mostra de película e tinha mostra de vídeo. Era assim o negócio, a parada, né? E, enfim, um abraço aqui para a Paulinha, acabei esquecendo de novo de mandar um beijão, um abração para a Paulinha. Cadê ela aqui? Está aqui, ó. Achei ela de novo aqui. Linda, né? Gente, queria agradecer a todo mundo. A gente precisa encerrar. A gente já passou alguns minutinhos. Tá incrível ouvir vocês aqui. Mas a gente precisa seguir com a programação aqui do Cultura em Toda Parte. Tá bom? Só começamos, você já vai fechar? É uma pena. Queria tanto fazer uma pergunta a Claudino. É muito rápido. É muito rápido. Sobre o cinema guerrilha, que também teve uma expressão muito forte no Brasil, os cineclubes de estrada que iam, chegavam, montavam, mostravam um filme e desapareciam. Como está esse fenómeno? É o chamado aqui cinema itinerante, cineclube itinerante. Isso, a gente se valeu muito disso. O Clóvis está aí, eles participaram ativamente, a Federação de Cineclubes fez muito isso naqueles projetos que eu disse lá atrás, Plano de Expansão do Cinema Cultural e o Periferia, Cinema Escola e Comunidade, que teve a professora Delzira como coordenadora, orientadora, fizeram isso. Eles iam circulando, mas não no vai e depois volta. Entendeu? Eles iam com o intuito de criar uma semente, voltar e ir organizando e deixando ali um cineclube. Então, aqui a gente trabalhou muito nessa perspectiva. É sério. Não é como Por Primeira Vez, aquele filme de Cuba, que trata da primeira vez que foi apresentado o cinema para o interior de Cuba, que eles levavam o cinema, que era projetado com a eletricidade gerada do motor do automóvel que levavam, etc., pelas aldeias de Cuba. Mas eles iam lá de vez em quando exibiam, não havia condição deles estruturarem o cineclube lá. Aqui, o processo foi já diferenciado, já começava com esse objetivo. De fechar, a Maria Alva poderia aparecer aí? Maria Alva. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Nós dois, né, sempre brigando com essas tecnologias. Mas menina, eu tenho participado de muita live e ainda não aprendi. Dois. Como é que funciona isso?
Estão ouvindo a minha voz, né? Pelo Sim. menos. Então, Sim. olha, eu estou muito Vendo também. feliz viu, por estar aqui com vocês. Marcos Valério, nossa, Cláudia, Ouvindo e te quantos vendo. anos, Linda. meu Deus do céu. Eu agora mesmo estava começando a escrever o capítulo Embrafilme, minha passagem na Embrafilme. E foi lá que eu viajei muito, né? Para Vitória, Espírito Santo, fui para o Brasil inteiro e para trabalhar com os cineclubes, exatamente, né? Então, esse capítulo tem que entrar no livro sobre o Cineduc, que eu estou escrevendo agora, né? E outra coisa, acabei Até de... hoje eu uso os seus cursos técnicas de animação cultural. Isso! E olha aqui, hoje eu lembrei também que essa passagem na Embrafilme foi que me fez conhecer os curta-metragens brasileiros, né? Eu vi muito filme. Acho que eu vi uns 400 filmes que tinham lá em 16 milímetros na Filmoteca da Embrafilme. Isso foi muito importante para o trabalho do Cineduc também. Eu me lembro que, oxente, pois não, eu participei de uma live com o Joaquim de Assis, o diretor do filme, e olha, foi tão bom que eu contei para ele como é que eu usava o filme lá no Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Novas, com uma tela, era um lençol pendurado, né? E que as pessoas conversavam, nunca tinham ido ao cinema, então falavam com os personagens na tela como se fossem amigos, entende? Eu contei tudo isso para o Joaquim. Eu acho que foi uma lição, um aprendizado importantíssimo. E a metodologia Cineclube não pode morrer. Tem que ser estudada cada vez mais, porque o professor, ele não faz essa metodologia. O professor, ele professa o conhecimento, ele não debate com o aluno, ele não espera a interpretação do aluno primeiro, para depois ele falar. E isso nós fazíamos no Cineclube. E o Cineduc acabou aprendendo isso também, né? A coisa democrática, de você não dizer primeiro o que o filme tem, você ouve, porque cada um vai interpretar de uma maneira diferente. Então, para mim, eu nunca deixarei de ser cineclubista, com certeza, nunca deixarei. Acabei de entregar um projeto agora para a Secretaria Municipal de Cultura aqui do Rio de Janeiro, Cinema Brasileiro em Pauta, para trabalhar com os cineclubes. Tomara que seja aceito o edital, né? Isso aí, tá bom? Muito bom. Marialva, Diga. Marialva, antes da pandemia, eu dei um curso para 38 professores usando o seu curso, técnica de animação cultural, usei o MEAL, a VLFA. Ai, que maravilha. Todos que você usava com a gente, alguns eu consegui resgatar e usar. Sou gratíssima a você. Dei esse curso também em Lisboa, no Festim, no Festival Internacional de Cinema da Língua Portuguesa, foi o maior sucesso. Elogiaram muito. Que maravilha. Então, muita gratidão. Agradeço muito a vocês também. Sou o Clóvis Mendes. Fiz muita raiva em você. Ó, já estou com 84 anos, como diz o Claudinho, daqui a pouco eu vou lá para a nuvem, mas eu vou continuar torcendo pelos cineclubes, está ouvindo? Ótimo, Marialva, muito obrigado, meu amor. Marialva é uma grande mestra nossa, cinema e educação desse país. Tem a chancela Cineduc e tem o carimbo Marialva. E é aquela mulher que nunca deixou de ser cineclubista e agora aceitou o desafio de compor o grupo de cinema e educação da FIC na organização do seminário sobre cineclubes, cine e educação, que a gente vai fazer online no início de julho, que eu espero convidá-los e que todos possam participar conosco, porque vai ser muito legal. Com certeza. Eu preciso parar de atrapalhar a organização do festival.
Da próxima vez, já sei, eles vão me convidar, mas vão reservar 2 horas, porque eu falo demais. Eu agradeço muito ao Instituto que me convidou, agradeço muito aqui o pessoal do Festival de Cinema de Vitória, que está sempre nos reconhecendo, sempre generoso comigo toda vez que me procura, que a mim se dirige, ou que emitem opiniões a meu respeito. São pessoas amigas maravilhosas e contribuem muito para a nossa cultura. Agradeço a vocês. Para mim, mais que tudo, é o prazer de estar falando com quem sabe tanto ou mais que eu do que eu estou falando. Eu tenho certeza que a experiência de cada um de vocês é tão grande para mim quanto o que vocês estão dizendo que é para a minha contribuição para vocês. Eu quero registrar que o Neymar, ele é lá do interior, de Vila Pavão, tem um cineclube Pavãozinho, que é lá perto do cineclube de Águia Branca, de São Francisco e tal, que é resultado desse trabalho de expansão que a OCA vem fazendo e que começou lá atrás. Ou seja, independente da bitola, do local. Como dizia aquele primeiro documentário sobre cineclubismo no Espírito Santo, feito por nossos queridos Úrsula, Lisandro, Ivo, Virginia Jorge, está faltando alguém. Do TCC deles, fizeram... Oi? Erli Vieira. O Erli. Não. O Erli era orientador junto com o Orlando Bonfim. Era uma outra menina, lá do Cineclube, lá de Campo Grande. Eles fizeram um curta-metragem que roda hoje por tudo quanto é canto. Até hoje, toda vez que a gente fala de documentários de cineclubes, que as pessoas perguntam sobre ele, que é chamado Na Parede, na Toalha ou no Lençol. Que é isso que Maria Alva falava. A Úrsula, o Lisandro, Virgínia. Virgínia e Erli. A menina de Campo Grande, ela é recente. Ela depois... Era o Erli, mas eu acho que tinha outro... Na toalha e na parede. Na parede, na toalha e no lençol. No lençol. No lençol. Essa frase saiu da minha boca. Úrsula e o Lisandro. Mas tinha mais 2, Cláudio. Tinha. Era um grupo de TCC. Eram 4. Um grupo de trabalho de conclusão de curso. Então, isso, mas só para dizer, é isso. Quer dizer, é na parede, na toalha e no lençol. Se a metodologia for democrática, como ressaltou muito bem a Maria Alva, se o compromisso for com os direitos do público, como nós apregoamos no movimento desde muitos anos, muitas décadas, está fazendo cineclube. Não importa o que os outros vão dizer. Mas isso não é cineclube porque você está aí discutindo a estética de Buñuel. Por que não? Mas você, cineclube, está discutindo, a Marisa colocou isso, Buraco da Comadre, o filme, curta, serviu para discutir um buraco que tinha no bairro dela imenso há décadas e fez com que mobilizasse a comunidade e a prefeitura fosse resolver o buraco. Cineclube. Entendeu? Cineclube. Depende de ser democrático, não ter fim lucrativo, né, e compromisso com o público, com a organização do público, com a independência do público, com a autonomia do público. Nós somos o público. Filmes são feitos para serem vistos e nós somos o canal para levar a visibilidade dos cinemas nacionais a todos os públicos, com toda a diversidade desse mundo. Um grande beijo, gratidão. Foi ótimo estar com vocês. Espero ser chamado por outras lives para a gente se ver mais. Nossa. É isso aí. Beijos. Tchau, Zeiza. Muita gente se manifestou aqui, eu depois vou ler com calma e aí me dirijo a vocês pessoalmente. Anaíse também. Tem muita gente. Para nós. Paulinha, que saudade, Paulinha. Tchau, Naná. Que figura, meu Deus do céu. Vitor, meu sobrinho, está lá.